Paz do Senhor, meus amados. Hoje eu venho falar para vocês, através da palavra de Deus, quem é o culpado do seu pecado. E essa palavra está lá em Tiago 1,14, que diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, irmãos, aqui nessa passagem de Tiago, ele diz que o que gera o pecado não é o diabo. O que gera o pecado não é Deus. Até num versículo acima diz que Deus não tenta ninguém. O que gera o pecado é suas próprias cobiças. Então, irmãos, o culpado do seu pecado é você. Eu sei que é duro de entender essa palavra. Eu sei que é duro de colocar essa palavra. Muitas vezes, muitos crentes que você vê por aí, eles colocam a culpa do pecado toda no diabo. E esquecem de que o nosso corpo é falho. Esquecem de que a gente é falho. E que a cobiça está dentro da gente. E que o diabo, a única coisa que ele faz é lançar seta. Mas só que cai na seta quem quer. Então a culpa do seu pecado é sua. O diabo não te obriga a pecar. Você peca porque você quer. Então a partir de hoje, eu vou te dar uma chave que pode mudar a sua história se você ouvir e guardar no coração. Então a chave é a seguinte, que está aqui no Tiago 1,12, que é o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então, irmão, a chave é essa: perseverar, resistir. Aqui, ó. Bem-aventurado o homem que suporta, ou seja, resiste, suporta, não se dá às vontades do seu próprio eu, não se dá à vontade da sua própria carne, porque o diabo vai lançar seta, o diabo vai jogar seta na sua cabeça, mas quem decide se você vai cometer o pecado ou não é você. Quem decide se você vai fazer ou não é você. Então prestem atenção, mas lá na frente, que está em Tiago 4,7, que diz assim: sujeitavos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo tem medo daqueles que resistem. O diabo tem medo daqueles que não se dobram perante as setas que ele lança. Então agora eu vou te dar aquela chave que eu falei logo no começo, que é o seguinte: quando o diabo lançar a seta e a sua carne estiver sofrendo e não aguentar mais, olhe para o alto, olhe para Deus. Como que você olha para Deus? Como que você olha para Deus? Lendo a Bíblia, ouvindo um louvor, vendo uma pregação, fazendo uma oração, fazendo qualquer coisa que te leve próximo de Deus. Isso faz com que você resista ao diabo, porque o único que pode resistir ao diabo é Ele, é Deus. E Deus vai te dar a força suficiente para que você possa resistir ao diabo, porque nós mesmos não temos força para isso, porque nossa carne é fraca. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que alimentar o nosso espírito, nós temos que alimentar o Espírito Santo que habita em nós, para que através deles nós possamos resistir às investidas do diabo na nossa vida. Então tome cuidado, pois muitas vezes você está achando que é o diabo, mas o maior inimigo seu é você mesmo. E quem faz você pecar é você mesmo. Então a partir de hoje, quando o pecado vir bater a tua porta, você vai fazer o seguinte: vai olhar para o alto, assim como eu te ensinei, lendo a Bíblia, ouvindo louvor, fazendo uma oração, ouvindo uma pregação, e vai olhar para o alto. E naquele momento, eu tenho certeza que o diabo fugirá de vós. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.